Muito bem, Floquinhos, vamos falar então sobre a testosterona bioidêntica. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque é o seguinte, tá, pessoal? A testosterona bioidêntica, ela tem uma promessa de ser uma testosterona igualzinha ao que a gente produz, ou né, nem todos produzem, né, papai? Você me castrou, Floquinhos, desculpa. E isso torna ela sem efeitos colaterais. Bom, isso é verdade, mas também pode ser uma boa mentira, papo de chavequeiro. Por quê? Porque, na verdade, quando você vai analisar um Deposteron, uma Durateston, um enantato de testosterona, também são testosteronas bioidênticas, porque afinal de contas é testosterona, então a gente pode considerar ela um nome mais bonitinho para tornar mentalmente o cara que está usando mais sossegado. Porque a testosterona, se usada para dose de reposição hormonal, beleza, e tem vídeo aqui no canal, é só você procurar no YouTube mais tema que você vai encontrar. Você não vai ter efeito colateral porque você vai colocar a dose que seu corpo produz. Mas quando a gente vai falar da testosterona bioidêntica numa dose suprafisiológica, ou seja, acima do que seu corpo produz, você também vai ter efeitos colaterais com ela. Mas, por não ser utilizada em dose suprafisiológica, a propaganda que você vê em cima é isso. Por exemplo, o gel de testosterona é uma testosterona bioidêntica. Só que normalmente você não vê um cara aplicando 10 vezes o gel, né? Você vê o cara aplicando uma e beleza, porque é usada mais para reposição. A pessoa que quer uma dose suprafisiológica acaba optando por uma Durateston, uma Deposteron, qualquer coisa desse tipo. Lembrando que eu tenho um curso de esteroides que comenta ciclos, efeitos positivos e negativos. O link está na descrição. Mas também existe sim, né, a testosterona bioidêntica injetável, que tem um custo muito alto, porque o processo de manipulação é mais caro. E o uso dela não vai garantir, né, melhores resultados ou menos efeitos colaterais. E eu já vi, tá, já tive relatos de alunos na consultoria que estavam pagando uma fortuna numa testosterona bioidêntica achando que aquilo era, né, a melhor coisa do mundo. E na verdade não é que é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Apenas não ache que você não vai ter efeitos colaterais se você usar uma dose que seja condizente a ter. Normalmente uma dose de reposição é por volta, tá, de 50 a 70 miligramas por semana. Quando você faz o uso em dose suprafisiológica, você começa a ter efeitos colaterais. E os efeitos da testosterona são dose dependente, ou seja, quanto mais você usa, mais colateral você vai ter. A saber, o seu colesterol tende a ser pior, o seu coração tem, né, a vida útil dele encurtada, você pode ter acne, você pode ter hipertrofia da próstata, você pode ter sim supressão do eixo, você pode ter uma diminuição da fertilidade, às vezes não zera, tá? Cuidado para não achar que está tomando anticoncepcional masculino. Às vezes tem um pouquinho lá o suficiente para engravidar. E falando em engravidar, vou falar aqui das mulheres, né? Muito prescrito também para mulher. Ó, testosterona bioidêntica para você fazer uma reposição. Tudo bem, existe realmente a reposição, né? Quem tem demanda, ok. Mas poderia ser outra testosterona também, tá? Que daria os mesmos efeitos positivos na dosagem correta. Que seria aí, principalmente, né? Melhora da libido, melhora da força, da recuperação muscular, da hipertrofia muscular, do metabolismo, da disposição e tudo mais que a testosterona vai fazer no corpo do homem e da mulher. Outros efeitos colaterais que podem acontecer, né, uma alteração de humor, uma alteração no sono. É verdade que texto muito baixa deixa o nosso humor ruim, até para o nosso coração é ruim. Mas uma testo muito alta pode ser prejudicial para o coração, na verdade vai ser prejudicial para o coração, pode piorar o seu humor, pode piorar o sono, inclusive, pode gerar ginecomastia. E aqui não dá para saber, né? Porque normalmente você usa um protetor ali, um anastrozol, um examestano, um tamoxifeno, mas tem que ver o quanto aquela pessoa aromatiza com aquela determinada dose. Então, tem gente que é mais sensível. Por exemplo, tem gente que nunca tomou testosterona e teve ginecomastia na adolescência. Imagina? Então tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. Então o acompanhamento médico é fundamental. Galera, eu recebo muito lá no Instagram, cobro caixinha de perguntas todo dia, né? Eu recebo bastante dúvida do pessoal perguntando miligramagem, como é que eu me protejo. Quando na verdade não tem muito como responder isso. Porque a miligramagem depende de uma série de fatores. E a proteção depende de como você vai reagir àquela dosagem. Então tem gente que às vezes usa testosterona e não usa nada de proteção. Tem alguns efeitos colaterais que são até, vamos colocar assim, ok. Assim como tem pessoas que não conseguem controlar os efeitos colaterais bem mesmo com algum protetor, sendo necessário abaixar a dose, descontinuar o uso. E isso não é vender o medo aqui no YouTube, porque o Conselho de Educação Física está vendo. Não, não. Isso é a verdade. Então, se você pensa em utilizar, você precisa de um acompanhamento médico. E quanto mais você usa, mais ofertado a efeitos colaterais você fica.
Normalmente, pessoal, a testosterona bioidêntica, o pessoal não costuma usar muito em dose suprafisiológica. É verdade que acontece, tá? Mas normalmente não. Normalmente o pessoal opta por uma terapia de reposição de testosterona, e aí esse nome testosterona bioidêntica vende muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação aqui do gel de testosterona, porque aí você vai conseguir entender melhor sobre todo o processo, o uso, se bate, se não bate, e assim sucessivamente. Dá uma conferidinha neste vídeo aqui do Androgel, o gel de testosterona.